Fala galera, mais uma aula aqui de engenharia econômica e hoje vamos falar aqui de alguns dos métodos e critérios de avaliação de investimentos de capital. E vamos começar aqui abordando dois deles, o payback e o índice de lucratividade. Então, para começar aqui a conversa, o conceito de investimento indica a realização de um desembolso visando benefícios futuros. E por conceito, nós temos que o processo decisório de procurar e adquirir ativos de longo prazo com esse objetivo de maximizar o retorno sobre o capital investido, bem como analisar as combinações de projetos para que o processo de tomada de decisão seja executado com mais segurança. E aí dá para fazer aquele resgate ali das primeiras aulas, onde o investimento ele tem que incorporar ali alguns aspectos importantes, como a liquidez, principalmente, a segurança, que daí envolve o risco e as incertezas, e o volume de capital aplicado, né? Aquilo que Keynes vai dizer ali, o quanto você está disposto a abrir mão da sua liquidez. Quer dizer o quê? O quanto você está disposto a deixar aquele dinheiro trabalhar e nesse meio tempo você não vai usar aquele capital para outras coisas, né? Você está abrindo mão ali do seu custo de oportunidade para fazer o dinheiro render a uma determinada taxa de segurança ou um grau de risco. E a liquidez. E o que é a liquidez? Liquidez é aquele conceito de que é a capacidade de um ativo se transformar em outro. O que há de mais líquido no mundo da economia? Não é uma garrafa de água, também não é uma garrafa de cachaça, é o dinheiro. Porque se eu tenho uma garrafa de cachaça e quero trocar ela por uma garrafa de água, é muito mais fácil eu vender uma garrafa de cachaça, pegar esse dinheiro e comprar uma garrafa de água, ao invés de eu procurar alguém que realmente tem aquela demanda por água, por cachaça, ao mesmo tempo que eu tenho uma oferta de água, né? E achar essa combinação aí para o mercado de trocas entrar em equilíbrio é muito mais difícil do que por dinheiro. E quanto à tomada de decisão na aquisição dos ativos de investimento, a gente pode citar duas formas utilizadas ali de maneira mais expressiva. Primeiro, a intuição, né? O feeling, aquele slogan, meu pai sempre fez assim, sempre deu certo, né? Aquele negócio de não pensar muito e abrir um negócio. O John Maynard Keynes, que é um dos principais economistas da nossa história, ele escreveu no livro dele um conceito chamado de Animal Spirit. E aqui no Brasil, quando a gente trata de livros de economia que falam desse conceito, a gente usa esse mesmo termo, assim, em inglês mesmo, para dizer que o Keynes falava o seguinte, né? Ele começou a contradizer ali os neoclássicos na questão do como as pessoas, os agentes, eles interpretavam a taxa básica de juros ali da economia. Porque, de maneira geral, pela teoria, quando o governo aumentava a taxa de juros, isso desmotivava os investimentos, porque favorece você a deixar o dinheiro mais aplicado. Então, o cara vai lá e ele fala assim, pô, eu tenho uma decisão aqui para investir. Fiz as contas aqui, vou ganhar 10% de taxa de retorno no final. Se o governo vai lá e aumenta a taxa básica de juros para 10% ou mesmo 11%, o cara fala, eu vou deixar de investir nesse negócio aqui que eu estava planejando e vou deixar o dinheiro aplicado. E para Keynes, ele vai falar assim, não é bem assim não. Tem gente que não está nem aí para a taxa de juros, não sabe nem o que é, não sabe nem como afeta as nossas vidas, quanto mais os nossos negócios. E por conta disso, o cara vai lá e fala, eu acho que tal modelo de negócio, tal plano de negócio pode dar certo. Muitas vezes nem fazem plano de negócio, vai lá e faz. E se vocês forem um dia trabalhar com pequenas e médias empresas, vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar a grande maioria que, no mínimo, começou sem um plano de negócios, ou seja, sem o mínimo conhecimento de quanto que é o payback, o índice de lucratividade, a taxa interna de retorno, o valor presente líquido e o valuation da empresa possível. Então, são coisas assim que acontecem naturalmente, né? E os outros métodos são aqueles modelos um pouco mais sofisticados, se é que podemos dizer assim, né? E eles utilizam alguns conceitos que facilitam a nossa tomada de decisão, usando ali o fluxo de caixa para calcular a rentabilidade e alguns indicadores técnicos para conseguir a gente ter uma melhor decisão de se é ou não vantajoso investir, se vamos ter lucro ou não. E muitas vezes é importante ressaltar que
Algumas pessoas acham que quando elas fazem uma análise financeira num plano de negócios e a análise financeira deu negativa, ou seja, o projeto não é viável, as pessoas às vezes ficam tristes, já acham que o negócio não deu certo e que o modelo pode estar errado e acabam às vezes investindo do mesmo jeito. E eu faço uma ressalva aqui que, pelo contrário, quando a gente faz a análise dos indicadores e o indicador deu que não é viável o projeto, é uma das melhores informações que a gente pode colher, porque a gente deixa de perder muito dinheiro, porque uma das piores coisas que tem é você investir em alguma coisa e depois quebrar, porque aquilo não teve o retorno esperado ou não teve algumas condições necessárias para fazer a oferta de acordo. Então isso acaba causando muitos prejuízos, porque muitos dos investimentos eles têm custos irrecuperáveis, tem coisa que a gente paga e depois a gente não consegue ter de volta. E também o nosso esforço e o nosso tempo, e isso não volta nunca mais mesmo, né? Cabe ficar ali o aprendizado. Então, quando um projeto tiver indicadores que não são bons, é melhor mesmo não investir, fazer as continhas ali e procurar uma outra alternativa de investimento. Entre esses métodos que utilizam análise matemática e os fluxos de caixa, existem dois tipos de grupo. Aqueles que não levam em consideração o valor do dinheiro no tempo e o problema da restrição do capital. E por características, esses métodos não consideram a perda do valor aquisitivo da moeda, ou seja, eles não consideram ali a questão da inflação principalmente, porque se eu faço um investimento e eu não coloco a inflação no meio da jogada, e a inflação está subindo muito alto todo mês, eu acabo não prevendo que o que eu estou fazendo pode dar lucro ou não, né? Na verdade, eu fico ali sem saber, porque pode ser que eu tenha lucro em termos nominais, mas quando descontado a inflação eu tenha um prejuízo. Vamos supor que eu aceito fazer um restaurante que vai produzir um prato e esse prato custa R$10. E ao final do ano eu continuo cobrando R$10 depois de 1 ano, 2 anos de operação. Só que o nível de preço da economia subiu a um patamar ali, vamos dar de exemplo aqui, de 10% ao ano. Então ali no segundo ano você perdeu de poder de compra na sua receita pelo menos mais de 20%. Inclusive porque é como se fizéssemos o cálculo de juros compostos. Então a inflação de 2 anos seguidos a 10% cada ano, ela vai ser maior do que 20%. Então isso faz a gente ter distorções ali na interpretação dos índices. Se aquilo realmente está dizendo que é viável, mas na verdade às vezes não é. Então esses métodos eles têm também as limitações financeiras, né? Não consideram ali a escassez do capital, ou seja, não incorporam uma taxa mínima de atratividade e são ditos como os métodos incompletos ou incorretos. Porém, eles têm simples e fácil compreensão e às vezes para a gente fazer uma conta de padaria ali, ele já serve pelo menos como um indicador para a gente pensar assim, ó, talvez dê certo, né? Vamos fazer as contas de acordo para conferir se aquilo realmente é o que é. Porque se um método como esse for feito as contas e nem assim o negócio for viável, aí já dá para perceber que não precisa perder muito tempo fazendo algum método mais sofisticado. Por exemplo, se eu vejo que para eu competir em um determinado mercado, eu vou pagar muito mais caro do que eu imagino. E quando eu coloco o meu produto para vender, eu sei que a taxa de lucro é baixa e a demanda é baixa também, eu faço essa conta de padaria, do payback, da taxa de retorno contábil, que não também considera o valor do dinheiro no tempo, e eu vejo que o projeto não é viável, aí eu nem vou para as próximas etapas. Agora, se eu faço as contas de padaria ali, simplesinho, e o negócio deu certo, daí eu vou para os outros métodos para ver se eu estou certo mesmo, para ver ali a questão do dinheiro no tempo e da minha taxa mínima de atratividade. Então, na sequência, a classificação de métodos ali que consideram o valor do dinheiro no tempo e a escassez de capital. E dentre esses métodos, os principais ali são o VPL, o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, que também tem a ver com o VPL, e o método de custo. Eles têm por características serem métodos quantitativos, serem exatos, mas esses exatos aí vale uma ressalva, porque muitas vezes quando a gente vai projetar demandas futuras para o nosso negócio, a gente não tem como prever o futuro, então a gente tem que fazer alguma análise de sensibilidade ali para pelo menos tentar diminuir a nossa margem de erro e se precaver em cada determinada situação e cada cenário proposto ali
dentro dessa análise de sensibilidade. Eles levam ali os princípios de equivalência financeira, eles são aplicados com rigor e, do ponto de vista ali, matemático, eles conseguem apresentar um resultado mais satisfatório e mais seguro para a gente tomar a nossa decisão. Então, entre esses métodos ditos ali equivalentes, as características comuns são que eles reconhecem o valor do dinheiro no tempo, reconhecem as restrições de capital, consiste sobre o ponto de vista quantitativo, os resultados são coerentes entre si, isso é, apresentam uma unicidade de conclusão, ou seja, se um projeto tem um VPL positivo, é muito provável que ele vai ter uma TIR positiva, que o método de custos também vai ali dar o projeto viável e que o payback também vai ser viável. E por último, eles permitem que consequências do projeto sejam quantificadas e reduzidas em termos monetários. E isso é importante para a gente poder comparar projetos. Será que compensa investir numa máquina X ou uma máquina Y? E tendo ali diferentes fontes de receitas de cada um, diferentes custos, diferentes produtos a serem vendidos por cada máquina, eu posso transformar tudo ali em número e aí eu consigo comparar. Ah, não, essa aqui é mais viável que a outra. E isso que é o mais importante. Então, na verdade, o que a gente faz aqui é transformar tudo em números de forma que a gente consiga comparar coisas que não são a priori iguais. E os métodos equivalentes para a tomada de decisão são ali mais utilizados nas decisões táticas, nas decisões estratégicas, nas decisões não repetitivas, ou seja, quando a gente vai expandir na nossa empresa ou mesmo comprar outra empresa de um outro concorrente, ou o comprometimento de longo prazo, como por exemplo ali a construção e ampliação de fábricas, lançamento de novos produtos, fazer empréstimos, compra e substituição de equipamentos e investimentos nos mercados financeiros e mercado de capitais. Então, as etapas do processo de avaliação de um projeto de investimento ou de valoração de um ativo real são as seguintes. Primeiro, nós vamos estimar ali o fluxo de caixa incremental esperados para o projeto depois dos impostos. A gente vai fazer uma avaliação do risco do projeto, da determinação da taxa de desconto, ou seja, a TMA, que é a taxa mínima de atratividade, com ali o custo de oportunidade do capital para descontos futuros. Então, isso aqui funciona da seguinte maneira. Eu tenho a opção ali de investir e abrir um restaurante, por exemplo. Eu tenho que avaliar o meu custo de oportunidade, qual a minha melhor alternativa para aquele dinheiro. Então, vamos supor que a minha alternativa seria um investimento em renda fixa. Hoje temos uma Selic ali de 2% ao ano e os investimentos em renda fixa, vamos pôr como exemplo, que dariam ali 5% de juros ao ano. Então, 5% de juros ao ano seria a minha taxa alternativa. Então, não adianta o projeto ser viável. Ele tem que ser maior do que 5%, e ainda um pouco mais, até eu diria, para fazer valer a pena mesmo, porque eu posso deixar o dinheiro parado, né, investido numa instituição financeira, rendendo 5%, por que eu vou trabalhar, me desgastar, correr o risco de falir para ganhar o mesmo que eu ganharia numa aplicação financeira? Então eu arrisco dizer aqui que o valor tem que ser inclusive maior ali do que a nossa alternativa. Então, para ponderar tudo isso, vamos supor, eu ponho ali o projeto que a minha TMA é 10%, então se não for maior que 10% a minha taxa interna de retorno, é melhor eu deixar o dinheiro parado. Então isso é importantíssimo para auxiliar a nossa decisão de investimentos. Por fim, a gente faz ali os cálculos econômicos do TIR, da VPL e reconhecimento ali das limitações do modelo, fazemos as estimativas, incorporamos ali a valoração dos valores intangíveis associados ao projeto e fazemos também a nossa análise de sensibilidade para ali no final tomar a nossa decisão. Dito isso, vamos para o primeiro dos métodos aqui. O primeiro deles é o mais simples, com certeza, é o payback, ou prazo de recuperação do capital investido. E trata-se de um método bastante simples que vai indicar o prazo máximo para recuperação de capital ou o tempo necessário para recuperar o investimento. Ele também é conhecido como ponto de equilíbrio e ele existe ali em duas modalidades, o payback simples e o payback descontado. O simples é aquele que não considera o custo do capital e ele é amplamente utilizado. E a diferença é que o payback descontado ele leva em consideração o custo de capital, ou seja, aquele desconto que vem da TMA, né, a nossa taxa mínima de atratividade. Então, o payback simples.
ou também chamado de ponto de equilíbrio. Ele sempre vai ser uma medida de tempo. Gravem bem isso, porque sempre for perguntado qual é o ponto de equilíbrio, qual é o tempo, qual é o payback, você tem que falar alguma resposta relacionada ao tempo. São 2 anos, 1 ano, 2 anos e 6 meses, 3 dias, qualquer resposta relacionada ao tempo. Então, o lance aqui, o saldo do investimento será considerado como base dos valores nominais, isso é, nas datas futuras. E aqui vamos para um exemplo. Uma fábrica compra um equipamento cujos gastos orçados serão ali de R$100 mil e os fluxos incrementais projetados serão de 25 mil ao ano. O valor residual do projeto será considerado nulo. Cabe aqui ressaltar que o valor residual é aquele valor que sobra ali depois que a gente faz a depreciação das máquinas e dos equipamentos. Então, por exemplo, se eu utilizei um carro por 5 anos e depois de 5 anos eu vendo esse carro, esse valor que eu vendi o carro é chamado de valor residual, né? Já descontado a depreciação que eu tive ali durante aos anos. E daí, nesse exemplo, a empresa está disposta a assumir o projeto somente se o payback ele for igual ou menor a 5 anos. Então, o payback simples a gente vai medir ali que ele precisava ser ali 4 anos, né? Por tudo que entra de receita na empresa. Então, vemos ali que a gente tem a capacidade de realmente investir naquele projeto que em 4 anos ali eu vou zerar, né? Porque eu ganhei 25 no primeiro ano, 25 no segundo, 25 no terceiro, mais 25 no último. Então eu zerei ali minha conta de menos 100 mil ali inicialmente. Simples assim, né, pessoal? Acredito que esse é o mais fácil dos métodos. E a gente tem que fazer uma ressalva aqui, porque às vezes a gente pode ter contas que não vão bater ali com o ano cheio, né? O ano completo, vai dar uns números quebrados. E isso com certeza vai ser o mais encontrado aí nos casos reais. Então a conta é a mesma, né? O cara que nesse caso ele fez um investimento de 100 mil e aí ele recebeu 30 mil ao ano e a gente quer saber o payback. Então 30 mais 30 mais 30, 90. E aí a partir do terceiro para o quarto ano a gente vai ter ali um valor que ultrapassa 100 mil, né? Então chegamos ali a 120. Então a gente tem que o ponto de equilíbrio está entre o terceiro e o quarto ano. E aí a gente faz uma regrinha de 3 e a gente acaba encontrando ali que o valor do payback seria ali de 3,3 anos, ou seja, 3 anos e 4 meses. Quais são os critérios de aceitação do investimento pelo método do payback simples? Bem básico. Se o payback simples for menor do que o prazo de recuperação do capital, a gente aceita o projeto. Se ele for igual ao prazo que eu estipulei ali de recuperação do capital, eu sou indiferente, eu posso aceitar ou não aceitar o projeto. Agora, se ele for maior do que o prazo de recuperação do capital, aí eu vou rejeitar o projeto. As vantagens desse modelo, que ele é muito simples, ele tem uma fácil interpretação, então quanto menor o valor, menor o prazo para a recuperação do investimento, melhor que é o projeto. Ele é visto como uma medida de risco do projeto, quanto maior o tempo que o meu projeto demora para recuperar os investimentos, maior o risco que eu tenho, ou mais tempo eu estou exposto a tomar um prejuízo, e é visto como uma medida de liquidez. Então, quanto menor o payback, maior é a liquidez. Os problemas desse modelo é que ele não considera o valor do dinheiro no tempo, ele não considera todos os fluxos de capital de caixa e ele não é uma medida de rentabilidade de investimento. Em relação aos fluxos de caixa, vale ressaltar que ele só precisa ser contabilizado, o payback, até o ponto que ele chegou ali no ponto de equilíbrio, né, que ele bateu no 0 a 0 ali, dado o meu investimento e o que eu recebi, e ele não considera ali o restante do fluxo de caixa como os outros tipos de indicadores que vamos ver ali mais para frente. Então ele fica meio incompleto nessa questão. E a medida de rentabilidade é porque é difícil de comparar realmente a viabilidade ali do valor investido se a gente não considera o dinheiro no tempo. Então, para isso, temos ali o payback descontado. Ele é aplicado quando a empresa ou o investidor determina o custo de capital que será considerado na análise, e a metodologia de cálculo é simples, bastando trazer ali a valor presente os fluxos de caixa que teremos na empresa. Então utilizaremos essa fórmula aqui, é a mesma fórmula que utilizamos para fazer as contas dos juros compostos, e esse projeto aqui ele consegue determinar os fluxos de caixa com maior precisão, né? Então auxilia ali a nossa tomada de decisão, porque a gente tem esse fator aqui que traz o valor do dinheiro para o valor presente.
Então a gente pega ali o fluxo de caixa dos valores futuros, fazemos esse desconto ali, né? Colocamos essa taxa de desconto e aí vamos entender ali quanto que realmente esse valor no futuro ele vale atualmente. Normalmente seria ali um valor maior, se a taxa for positiva. E os critérios são os mesmos do payback, mas eles consideram ali o valor do dinheiro no tempo. Então, seu valor ele pode ser interpretado como prazo de recuperação do capital investido remunerado de acordo com o custo de capital considerado no projeto. Aquela taxa de juros que estava ali, ela é a taxa mínima de atratividade, esse I que está ali no deflator. E os valores situados além da data do payback descontado irão contribuir ali apenas com lucros extras. Ele também pode ser interpretado ali como ponto de equilíbrio, enquanto o método de payback simples representaria o ponto de equilíbrio contábil. Ou seja, o payback descontado ele representa um ponto de equilíbrio financeiro. As desvantagens similares aos paybacks simples, com exceção de considerar ali o dinheiro no tempo. Então, o problema do payback descontado é que também ele não considera todos os fluxos de caixa do projeto. E isso pode incorrer num risco da gente aceitar um projeto que, de repente, tem em comparação outro projeto que pelo payback ele deu que é pior, mas na verdade ele poderia ser melhor. Por exemplo, ele poderia ter um VPL maior, ele poderia ter uma taxa interna de retorno maior. Às vezes um projeto é mais longo, tem mais viabilidade no longo prazo, ele vai perder para um projeto que tem uma viabilidade só de curto prazo. E de maneira geral, se a gente fosse, nesse exemplo, fazer o VPL ou calcular outros tipos de índice, a gente poderia encontrar de repente que esse projeto que a gente aceitou só utilizando o critério do payback descontado, ele não seria suficiente, ele não seria viável. E como o payback analisa apenas o prazo de recuperação do capital investido, ele tem uma visão curta dos números financeiros, não sendo capaz de enxergar números mais distantes. Então esse é o problema relacionado ao que eu comentei. Então, por exemplo, se a gente tem um projeto que tem um retorno de 3 anos e sabe-se que apenas o capital retorna em 3 anos, não sendo considerado fluxo de caixa a partir do 4 anos, pode ser que um excedente de fluxo de caixa posterior no tempo ele não seja incorporado ali na nossa análise. Então, por isso que ele deve ser utilizado junto com outros indicadores para a gente realmente entender se o projeto é viável ou não. Mais um indicador aqui para vocês, um indicador também muito utilizado, que é o índice de lucratividade. O método VPL não relativiza a questão da escala de investimento. Isso quer dizer que às vezes é difícil determinar se é melhor investir 40 para ganhar 10 ou se é melhor investir 80 para ganhar 9. No VPL, que é o índice que nós vamos ver ali na sequência, apenas o valor líquido é analisado. Assim, o índice de lucratividade ele procura amenizar esse problema da escala por meio da divisão da soma do valor presente dos fluxos de caixa futuros dividido pelo valor de investimento inicial. Então, enquanto o VPL subtrai o investimento inicial dos fluxos de caixa futuro, somados ao valor presente, o índice de lucratividade simplesmente divide um pelo outro. Então, assim, nós vamos ter essa fórmula aqui, né, que o índice de lucratividade a gente calcula desse jeito. A gente soma todos os fluxos de caixa, desconta ali do mesmo jeito que fizemos com o payback, e aquele investimento a gente coloca ali dividindo a conta toda. Então, naquele caso do primeiro exemplo, a gente colocaria ali 25 mil dividido por 1 mais a taxa mínima de atratividade elevado a 1, porque é o primeiro período. O segundo colocaríamos 2, porque é o segundo período, até o último período. Naquele exemplo a gente tinha ali 5, então faríamos ali até o n igual a 5. Dividiríamos tudo ali por 100 mil e íamos ver ali o quanto que é o índice de lucratividade. E a interpretação dele é muito simples, então eu vou ali obter um índice. Né? Se o índice ali é 2,3, quer dizer que a cada R$1 investido, eu vou ter R$2 de retorno.
Ele é um índice também muito utilizado para medir ali contas públicas, né? Muitas vezes, investimentos públicos. Pô, se eu gastar aqui R$ 1 em educação, quanto isso vai retornar no PIB, né? Muito parecido com isso, nas regressões que a gente utiliza, essa interpretação é parecida, né? Então, nesse caso aqui, vamos ter uma interpretação muito lógica também. Quando o VPL é maior que 1, a soma na data presente de todos os fluxos de capitais gerados pelo investimento é maior do que o valor investido. Então, a gente realmente aceita o projeto. Se ele é menor que 1, quer dizer que a gente está perdendo dinheiro. E se ele é igual a 1, quer dizer que a gente não ganhou nem perdeu, só perdeu tempo mesmo. Beleza, galera? É isso aí, espero que tenham gostado da aula. Se tiver dúvidas, pode mandar aí. E até a próxima!